Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Paulo Roberto e, em nome da Fundação Logosófica, agradeço a presença de todos neste webinar tão especial. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre a Fundação Logosófica. A Fundação Logosófica é uma instituição de utilidade pública com finalidades educativas e culturais. É uma escola onde se aprende e se experimenta a logosofia, criada por Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti em 1930. Agora, em 2020, a logosofia completou 90 anos de existência. Logosofia. Já ouviu essa palavra? É uma ciência que apresenta novas concepções do homem, da vida humana, além de um método muito original que encaminha o ser humano ao conhecimento de si mesmo, oferecendo elementos e possibilitando a edificação de uma vida melhor e um destino melhor, através de um processo de evolução da consciência. Lá no site logosofia.org.br você pode conhecer muito sobre esta nova forma de sentir e conceber a vida. Acesse lá que eu tenho certeza você vai encontrar material muito bom. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, hoje nós vamos continuar falando do tema adversidades e como elas foram vencidas utilizando alguns conceitos logosóficos. Como a logosofia é uma ciência psicodinâmica, ela nos convida o tempo todo a aplicar os seus valores na vida para ter melhores resultados, resultados mais efetivos. E é o que veremos aqui, resultados bem práticos. O tema é Vencendo as Adversidades com Valentia e Inteligência. E para este segundo webinar da série, nós convidamos 3 estudiosos e pesquisadores da logosofia para relatarem aqui as suas experiências. Nós vamos iniciar trazendo o relato do Victor Maia e de como ele reverteu e superou aquele ditado popular que diz que errar é humano. Muito interessante o relato dele. Depois, nós vamos acompanhar Vanessa Mello, que vai nos relatar uma experiência muito sensível vivida em relação à mãe, onde toda a família aprendeu muito. E, fechando a nossa atividade, vamos acompanhar a experiência de Caio Marinho, junto a um grupo de amigos de infância, durante a quarentena. Todas essas experiências, todas essas vivências retratam um tipo de adversidade e de como o conhecimento logosófico pode contribuir para o bom encaminhamento das soluções. Eu quero, de início, agradecer à Vanessa, também ao Vitor, também ao Caio, pela participação neste webinar. E agradecer também a sua presença conosco aqui. E começamos com Vitor Maia, que é estudante universitário, atualmente cursando o 9º período de engenharia, e também um jovem que se dedica com muito empenho ao estudo logosófico. Errar é humano? E a partir desse ditado popular que ele começa a sua história. Então vamos acompanhar. Vitor, é com você. Olá, Paulo, e olá a todos. Pois é, tem esse ditado que errar é humano, e eu já errei muito, mas tenho aprendido a ver o erro como uma oportunidade de aprender, para não cometer o mesmo erro novamente. Mas como? Mudando a minha conduta. Assim, os erros que cometo em minha vida me ajudam a evoluir. E penso que não se acumulam quando tenho o propósito de superação. Em minha trajetória, sempre consegui conter a tempo todo pensamento de temor que aparecia surgir ao pensar que os problemas e as adversidades pudessem ocorrer como um castigo de Deus. Fui orientado a descobrir a origem e as causas dos problemas em mim mesmo, em minha falta de conhecimento. Costumo refletir e me pergunto constantemente qual é a diferença entre os problemas e as adversidades. Ou seriam as adversidades um problema de maior intensidade, que fogem do nosso controle? Penso que depende de como tratamos, depende de como nos preparamos para vivê-las. Pois aprendi com a logosofia que os problemas têm origem na mente. Então, a solução dos mesmos também devem surgir a partir de recursos vindos de onde? Da mente. Ensina a logosofia.
Abre aspas. A diversidade é um dos grandes agentes morais usado pelo pensamento universal para corrigir desvios, sacudir as mentes humanas e obrigar o homem a andar direito. A ignorância e a inconsciência são, precisamente, as causas pelas quais os seres cometem tantos erros e faltas, cujas consequências devem sofrer a curto ou longo prazo. Fecha aspas. Analisando o momento que vivemos hoje, com a presença do Covid-19, que para mim é um exemplo de diversidade, tenho comprovado que é possível enfrentá-lo com valentia. E nesse longo período de isolamento social, tenho feito uso da adaptação, que é uma lei universal que muito tem me ajudado. Com isso, tenho vivido momentos decisivos e importantes em minha vida. No campo estudantil, tive de trabalhar novamente com os pensamentos que me prostravam na indiferença e na inércia, e cultivar uma disciplina que ainda não tinha alcançado. Estou finalizando o meu curso de engenharia, que se adequou ao modelo virtual, e vi surgir em minha mente pensamentos tais como: tranca o curso, vai ser difícil demais, não será proveitoso estudar dessa forma, já era complicado presencial, imagine virtualmente. Porém, no instante em que esses pensamentos se manifestavam, outros de defesa interferiram, me estimulando a continuar e ser valente para superar o desafio. As primeiras provas foram um desastre total, pois, embora a valentia de continuar tenha atuado nos instantes iniciais, comecei a confundir as férias com o momento de estudar, fruto da manifestação dos pensamentos que surgiram inicialmente. Após esse sinal mostrado pelas leis de causa e efeito, não me deixei abater. Enfrentei os pensamentos negativos, modificando a minha conduta por completo. Me enchi de estímulos e tracei um plano para superar a situação. Comecei a gravar as aulas e estudar para valer. Percebi minha mente se iluminando pouco a pouco, e o resultado foi mais positivo do que eu esperava. Superei aquela dificuldade e fui capaz de conduzir-me com firmeza de ânimo durante todo o semestre. Penso que nascemos para ser felizes, para ser valentes, mas essa valentia tem se perdido por causa da influência de muitos pensamentos negativos. Dessa forma, para ser valente é preciso conhecer todo pensamento contrário aos nossos propósitos, eliminando-os da mente e substituindo-os por aqueles que contribuirão para a conquista da verdadeira felicidade. A logosofia tem contribuído de forma positiva na condução da minha vida, pois com ela tenho aprendido a ser mais consciente e, consequentemente, mais feliz. É com você, Paulo. Muito obrigado, Vitor. Está aí, muito interessante, uma vivência, uma experiência aí realmente muito interessante e, ao mesmo tempo, você nos apresenta, né, Vitor, uma boa ferramenta para o enfrentamento das adversidades. E essa ferramenta é o seguinte, é a consciência, né? Você sabe que os problemas têm origem na mente e que as soluções, então, elas devem surgir e surgem com recursos vindos também da própria mente. Portanto, é necessário esse processo de enriquecer a mente com conhecimento. Muito interessante. Está aí uma diversidade, ou algumas, né, que foram superadas, né, com o elemento logosófico. Maravilha. Agora nós vamos acompanhar o relato de Vanessa Mello. A Vanessa é mãe, é advogada, ela também se dedica ao estudo da pedagogia e é investigadora e estudiosa da logosofia. Vai nos trazer aqui um relato sobre a experiência dela, vivida com a própria mãe, até o último dia de vida da mãe. E as repercussões desse momento dentro da sua família, na convivência com as filhas, com o marido. E aqui nós teremos a oportunidade de perceber como o elemento logosófico
colhido nos seus estudos foi importante para conduzir toda essa situação, para encaminhar tudo. Então, Vanessa, bem-vinda com você. Oi, Paulo, tudo bem? Olá a todos. Há pouco tempo, passei por uma grande adversidade. Minha mãe ficou 5 meses internada em um hospital. Era um turbilhão de sentimentos. Melhorava, ia para o quarto, piorava, ia para o CTI e assim sucessivamente. Tive que adaptar minha vida e das minhas filhas para podermos viver essa experiência da melhor maneira possível. Para mim, era muito importante acompanhar tudo de pertinho. Minhas filhas tiveram que evoluir rapidamente. A mais velha, com 16 anos de idade, de repente virou mãezinha da mais nova, de 9 anos. Nunca haviam ficado sozinhas antes. Naquele momento, era uma realidade. Vimos uma possibilidade de superação e aprendizagem. Apesar de ser uma fase muito difícil, foi a mais linda que passamos. Vimos como os elementos da logosofia eram fundamentais para enfrentar aquela situação. Planejei viver de uma forma muito consciente essa diversidade. Senti que estávamos evoluindo em vários momentos. Aprendemos muito. E sou muito grata à ciência logosófica por me capacitar e me amparar de forma tão generosa. Em fevereiro, minha mãe descansou. Naquele momento, minha sensação era de haver cumprido aquela missão da melhor maneira possível. E apesar de sentir uma tristeza natural, a gratidão e o amor preponderavam. Com certeza que a logosofia foi fundamental para enfrentar essa diversidade. A partir daquele momento, daríamos continuidade às nossas vidas. Minha família se fortaleceu ainda mais. Impressionante como minhas filhas amadureceram. Confirmei como estarem estudando no Colégio Logosófico e fazerem parte da Fundação Logosófica as capacitavam para a vida. De repente, em março, surge uma nova adversidade, agora em âmbito mundial. Meu marido, médico em grandes hospitais públicos, trabalhando diariamente na lida com os pacientes portadores de Covid-19, o isolamento social, o trabalho home office, as meninas em homeschool. Logo pensei, e agora, como enfrentar? Posso transformar essa diversidade em oportunidade? De uma coisa de certeza, estávamos mais fortes e unidos do que nunca. Seria um momento de recuperarmos o tempo que as meninas tiveram que ficar sozinhas. Criamos um ambiente elevado em nossa casa, com conversas riquíssimas, sempre com algo que aprendemos na logosofia. A adaptação foi ocorrendo naturalmente, com muito afeto, amizade, colaboração. Atualmente, estamos percebendo que várias pessoas foram se aproximando, virtualmente e por telefone. Observamos que os amigos que admiraram como vivemos a experiência anterior buscam uma palavra de conforto, de ânimo, de esperança. Criamos uma corrente de bem e aproveitamos para divulgar a logosofia cada dia, mostrando o bem que nos faz. Minha filha mais nova criou um encontro virtual, ao sábado, com vários coleguinhas. Ela manda cópia de um livro durante a semana e a atividade começa com cada um levando uma mensagem de bem que aprendeu. Ela ficou tão animada que resolveu escrever um conto que foi publicado por uma editora infantil. E, em seu preâmbulo, revela: meu desejo é espalhar mensagem de bem para que o mundo seja cada dia melhor. A mais velha também está relatando elevadas conversas com as amigas e diversas iniciativas para não se deixarem contaminar com pensamentos negativos e alarmistas. Esse momento está sendo muito rico para a nossa família. Cada dia temos a oportunidade de capacitar e aprender mais. Criamos um ambiente alegre e com muito afeto para receber meu marido no retorno dos plantões. Uma segurança enorme se estabelece ao saber que estamos adquirindo vários elementos de valor,
que podem ser inteligentemente aplicados à vida, para que possamos enfrentar essa diversidade e colaborar com a humanidade. Obrigada, Paulo. Muito bem, obrigado você, Vanessa. Uma experiência certamente muito sensível, né? Muito sensível, primeiro pela perda de um ser humano, né? Tão querido quanto a própria mãe, mas ao mesmo tempo, né? Sereno pela capacidade de viver de forma consciente essa diversidade e de como nós percebemos também como uma presença do cultivo da ciência logosófica na vida, né? Na sua vida, na vida das suas filhas, né? Na vida da sua família, foi decisivo como um fator de proteção dessa parte sensível. Sim, porque nós temos uma parte sensível, um sistema sensível que deve ser preservado, protegido, né? E a logosofia nos capacita, nos fornece esses elementos para que possamos protegê-lo, né? O sistema sensível. Muito bem, agora é a hora do Caio Marinho. O Caio, profissionalmente, é administrador e estende a sua atuação no setor da indústria farmacêutica. Ele também se dedica ao estudo e pesquisa sobre a ciência logosófica. E aqui vai nos trazer sobre como conseguiu amenizar uma situação que já começava a se esboçar lá, né, Caio, como uma grande adversidade junto aos amigos de infância. Amigos de infância. Ô, Caio, é a arte da convivência humana, hein? A difícil arte da convivência humana, não é isso? É isso mesmo, Paulo. É realmente um desafio a convivência, né? Olá a todos. Bom, eu gostaria de dizer que até hoje eu tenho o privilégio e a felicidade de conviver com muitos dos meus amigos de infância. E imagino que algum de vocês também possui essa alegria, não é mesmo? É aquele tipo de amizade onde a confiança, a afinidade, a simpatia e o respeito são elementos fundamentais e bem praticados por todos nós do nosso grupo. Somente para ilustrar, eu e esses amigos moramos por décadas no mesmo prédio. Porém, com o passar do tempo, cada um foi definindo seu próprio destino e se mudando de lá para outras regiões de Belo Horizonte. Mesmo após o distanciamento físico, tínhamos o bom hábito de nos encontrarmos durante algumas semanas para colocar o papo em dia e nos atualizarmos dos esforços, das conquistas e das adversidades de que cada um estava vivendo. Pois bem, esses encontros, infelizmente, não puderam mais ocorrer no instante que entramos nessa pandemia, pois havia sido decretado o famoso isolamento social. Porém, para a nossa sorte, já havíamos criado um grupo no aplicativo de WhatsApp, por onde continuaríamos a nos comunicar por ele. Atualmente, nosso grupo é formado por 13 pessoas, cada um muito diferente em sua formação acadêmica, porém, graças ao esforço individual de cada um, todos tiveram bons êxitos, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Continuando. Nas primeiras semanas do isolamento, o clima estava bem tranquilo no grupo, pois todos estavam financeiramente preparados, em casa, com as esposas e filhos protegidos, e as notícias sobre a doença e a economia ainda não eram tão conclusivas. Mas os planejamentos e propósitos de vida de cada um ainda se mantinham firmes. À medida que se passavam os meses, o isolamento continuou. Porém, as instabilidades e as queixas começaram a surgir. As incertezas começaram a aparecer. E aquela adversidade que no início parecia ter fim, tornava triste e pesado o ambiente do nosso grupo. Os ânimos estavam à flor da pele. A situação era tão tensa que qualquer um que expressasse um pensamento diferente sobre política, educação ou saúde era motivo de discussão, de chacota. Muitos até se tornaram especialistas nisso, naquilo, e a impaciência era algo latente. E aquele sentimento de afeto que existia entre os membros do grupo, até então grandes amigos de infância, ia desaparecendo aos poucos. Assim como os propósitos de vida de cada um que havia se comprometido no início. Lembra? Vocês já viveram algo parecido? Então, depois de algum tempo refletindo sobre um daqueles tristes episódios que estávamos vivendo, né, com meus amigos, recordei de um ensinamento da ciência logosófica que poderia nos ajudar a passar de maneira mais consciente por aquela situação.
O ensinamento sugere que devemos colocar os problemas dentro da vida e não a vida dentro dos problemas. E com o auxílio deste pequeno trecho, há algumas semanas propus em nosso grupo que recordássemos as situações difíceis que cada um já havia enfrentado, de como as superou e o que mudou na vida deles após essa experiência. Como se tratava de um tema totalmente diferente de política, de religião ou de saúde, não esperava que teria uma repercussão positiva entre eles. Porém, para minha surpresa, logo na primeira semana foram muitas as experiências trazidas por cada um. Tivemos várias recordações de adversidades já superadas, momentos de alegria e de diversas lembranças de como a vida continuou após cada uma dessas etapas vencidas. Tem sido uma experiência revigorante reviver e recordar estes momentos de superação e gratidão em nossas vidas. O ambiente do grupo tem ficado cada vez mais cordial e tolerante, e tenho me esforçado semanalmente para trazer experiências que possam inspirar e ajudar a manter o nosso grupo equilibrado, alegre e disposto, pois ainda teremos muitos outros desafios pela frente e vamos precisar uns dos outros. Também consegui compreender, com o auxílio da ciência logosófica, que somos capazes de nos superar, de seguir em frente sob qualquer circunstância. Que o sentimento de gratidão e afeto são princípios fixadores das apreensões humanas, que têm por objetivo manter acesas nossas energias internas em busca de um mundo melhor. E vocês? O que têm feito para manter esse vínculo de amizade cada vez mais forte entre os seus amigos? Um afetuoso abraço a todos, muito obrigado e retornamos com o nosso amigo Paulo. Obrigado, Caio. Parabéns, hein? Parabéns também pelo seu esforço, né, em manter esses vínculos, né, com seus amigos. E muito interessante como é que você conseguiu, aliás, com muito acerto, viu, Caio? Com muito acerto, corrigir o rumo de uma situação bastante adversa, né, uma adversidade, e conservar esse verdadeiro patrimônio que todos nós temos, que são os verdadeiros amigos. Amigos verdadeiros, amigos de infância mesmo, né? E quando são amigos de infância, são realmente especiais. Então, fico feliz, né? Que bom que tudo ficou bem e que bom que a Logosofia pôde lhe oferecer também os conhecimentos para que você mesmo pudesse movimentar os recursos internos para encaminhar bem essa questão. Bom, nós teríamos aqui muito ainda a falar, muito a relatar, mas vamos chegando aqui ao final do nosso webinar. E eu quero, em nome da Fundação Logosófica, agradecer a você que esteve conosco e também aos nossos convidados, a Vanessa, o Caio e o Victor. Né? Você que também que nos acompanhou, nos honrou com a sua audiência nessa atividade. Hoje, o tema foi sobre a adversidade, mas a Logosofia trata sobre variados assuntos, sobre muitos temas. Né? Por exemplo, vida, tempo, ser humano, espírito, leis universais, felicidade, consciência, evolução consciente e, olha, muitos outros temas mesmo. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a Logosofia, nada melhor do que um contato com a bibliografia logosófica. E uma boa notícia, você pode acessar o site www.logosofia.org.br e fazer um download gratuito dos livros logosóficos. Gratuito! Eu tenho certeza de que você irá gostar, uma leitura muito boa. Também lá no site você pode encontrar a sede da Fundação Logosófica mais próxima aí de você e fazer também um contato. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, Caio. Tchau, Vitor. Tchau, Vanessa.